Vamos lá, pessoal, começar com os nossos vídeos para gravação das respostas do fórum, tá legal? Importante momento da aula para a gente tirar muitas dúvidas. Eu começo com a pergunta aqui da Geliane, que pergunta por que idosos têm dificuldade de deglutir. Justamente, a pergunta é muito boa. Aliás, o conhecimento de sistema digestório vai dar base para vocês conhecerem outras tantas questões relacionadas aí na enfermagem. Quando nós envelhecemos, nós temos perdas teciduais. Decréscimos mesmo pelo envelhecimento do corpo, tá? Alguns idosos começam a ter problemas relativos à capacidade de movimento peristáltico, a ação mecânica, uma das ações mecânicas de movimento peristáltico. Então o esôfago do idoso, ele fica mais fraco e mais lento para deglutir. Mas antes disso, pode ser que haja o que também? Problemas relacionados à mastigação, dependendo inclusive da composição da arcada dentária, da dentição do idoso. Idosos também passam a salivar menos. Tudo isso propõe essa dificuldade maior em deglutir. Tá bom, Geliane? Ok? Vamos lá. Vou para a próxima pergunta do Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Está me perguntando. Azia. Gustavo, a azia é o nome dado para esta queimação que muitas vezes ela está situada no esôfago, às vezes ela vem também lá para a faringe, às vezes a queimação na azia está dentro do próprio estômago. A azia é uma disfunção. Que tipo de disfunção? Eu tenho excesso de suco gástrico circulando do estômago para cima. Então, muito suco gástrico, às vezes pouco alimento, às vezes já o suco gástrico provocando um ferimento na mucosa estomacal. A azia pode ser por má digestão, pode ser por alimento mal cozido, pode ser por conta de que você está com algum problema estomacal, seja uma gastrite nervosa ou uma gastrite até mesmo bacteriana. Então eu tenho uma disfunção, as glândulas começam a perder o time, começam a perder o momento, a capacidade de entregar suco gástrico na hora que há ingestão de alimentos. Muitas vezes fica suco gástrico lá sem nenhum alimento, começa essa corrosão, ou ele em excesso. Se você come muito, o organismo produz mais suco gástrico. Esse excesso pode provocar a queimação. O suco gástrico é um ácido, ele queima, por isso a queimação, por isso a azia. Tudo bem? Ok, Gustavo? Muito bom. Próxima perguntinha do nosso fórum. Desculpa, não vi o nome aqui. Amanda. A pergunta da Amanda é: o que pode dificultar a digestão? E o que fazer quando a comida não faz a digestão? Muito perigoso comida não fazer digestão. O que pode dificultar a digestão é uma série de processos. Se o alimento é mal cozido, se o alimento é pesado, se você come muita fritura, se tem excesso de açúcar no seu alimento. As carnes são os alimentos de maior dificuldade de digerir, porque é muita proteína, precisa de muita ingestão das substâncias químicas do organismo. Se você tem algum problema de saúde, se você come mal, se você não se alimenta, não para se alimentar, não faz aquela pausa, então a digestão pode vir de uma série de propósitos, tá? O que fazer quando a comida não faz digestão? Primeiro, é importante evitar isto, e segundo, tomar o chamado um antiácido, né? Que são aqueles remedinhos efervescentes que auxiliam, porque a má digestão é o quê? Você ofereceu para o teu organismo uma quantidade ou um tipo de alimento que está dando a ele uma sobrecarga no processo digestório. Então, é como uma linha de produção. Parte dessa sobrecarga vai ser digerida, parte não vai ser digerida direito. Essa parte não digerida direito fica ali incomodando o trato digestório. Isso é a má digestão. Aí você tem que tomar um antiácido, que é justamente para ajudar, dar um auxílio para o teu sistema digestório, para aquela porção de alimento que ele não está conseguindo dar conta. Tá ok? Outra pergunta. Priscila. Vamos lá, Priscila Coimbra.
Queria saber mais sobre esôfago. Os casos de CA de esôfago vêm crescendo bastante. Quais seriam os motivos? O que é o CA? Franca, honestamente, essa sigla, eu já ouvi falar. Depois você me fala o que é o CA, tá? Bom, o que eu vou te falar sobre o esôfago, né? Então eu vou colocar a figura aqui do esôfago, certo? Vamos lá. Figura do esôfago. Demorou. Então tá aqui o esôfago, né, galera? O esôfago é este canal muscular. O esôfago é este canal muscular do centro da cavidade torácica. Ele é basicamente um tubo muscular. Ele está conectado ele está conectado à faringe e conectado ao estômago. Quando nós executamos o processo de mastigação e salivação, umedecemos a comida, que vai ser direcionada quando deglutimos para o esôfago e vai descer até o estômago. Este canal muscular, ele tem uma propensão de realizar movimentos peristálticos. Esta ação de contrair-se, dilatar, vai fazendo com que o fluxo de bolo alimentar vai sendo empurrado em direção ao estômago. O esôfago de um indivíduo adulto, ele mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento. O esôfago está no centro da cavidade torácica, porém ele está atrás da traqueia. Então, desce a traqueia aqui, lá atrás desce o esôfago, desce a traqueia na frente, lá atrás desce o esôfago. A traqueia desce 12 centímetros, bifurca para os pulmões. O esôfago lá atrás desce 25 centímetros, ligando-se ao estômago. Ok? Eu fiquei na dúvida o que é CA de esôfago. Depois você me fala, Priscila, por favor. O professor também tem dúvida, tá? E não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Ok? Não sei tudo, não sou dono da verdade e nem quero ser. Vamos lá, próxima pergunta. Bastante pergunta, isso é bom. Só um minuto. Próxima perguntinha aqui. A Ingrid. Vamos ver o que a Ingrid pergunta para nós. Professor, assim como o emocional altera a produção do suco gástrico, alguns alimentos ingeridos também podem alterar? Sim, muito legal essa pergunta. Alimentos com excesso de produtos de conservação. Então, tudo que você come embutido, tudo que você come enlatado, tudo que você come industrializado, tem uma série de substâncias que são os chamados conservantes. Esses conservantes, eles alteram a química corporal, a nossa química corporal. E o suco gástrico é um cara que fica sem entender esse excesso de química desses alimentos. Digestão lenta, suco gástrico em excesso, irritação estomacal. Tá bom, Ingrid? Vamos lá. Próximo. Legal, pergunta agora. Nossa, eu tô hoje bem enrolado, né? Pergunta agora da Beatriz Rodrigues. Professor, hoje eu não tenho nenhuma dúvida, mas queria dizer que gostei do vídeo. Obrigado, Beatriz Rodrigues. Eu estou fazendo o máximo que dá para mim. Confesso que queria estar na sala de aula com vocês. Queria muito estar na sala de aula com vocês. Mas vamos lá. Próxima pergunta, Gabriela Grande. Gabi, vamos lá. Professor, o que acontece no organismo de uma pessoa que sofre constipação intestinal? O que é a constipação? A constipação não é um nome científico, tá? É um nome popular, ok? Pode haver uma, digamos assim, interrupção do quimo, ou seja, aquele alimento que já foi processado, saliva, suco gástrico e chegou no intestino, pode haver ali uma parada na condução. Pode acontecer por ação peristáltica que está em déficit, pode acontecer por
pouca água no organismo. E pode acontecer também se você come alimentos muito ricos em amido. Eles ressecam no tubo intestinal e podem ficar ali parados. O que tem que fazer? Uma lavagem intestinal. Introduz no ânus, canal do reto, intestino, uma cânula, eles despejam lá um líquido lubrificante que amolece esse quimo lá solidificado, faz diluir para poder sair, para poder ir embora. E ainda também tomar alguns remédios que são os, digamos, provocadores de... tem um nome específico? Laxantes, né? Os remédios que promovem essa aceleração. Tá legal? Ok. Muito bem. Próxima perguntinha. Eu vou lá para Maria Renata. Oi, Maria Renata perguntou, professora, gastrite e a azia tem alguma ligação? A azia, ela é um reflexo de uma gastrite, tá? A azia é esta queimação, às vezes, não sempre, em algumas circunstâncias, não sempre, uma azia pode ser só um processo de um dia que você teve uma digestão um pouco mais dificultada, mas azias com frequência não é um bom sinal, pode ser que haja uma gastrite. Então a azia é um sinalzinho de alerta para ver se não há nenhum problema ali no seu estômago. Ok, Maria Renata? Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Depois da Maria Renata. Flávio. Vamos lá, Flávio. Recentemente vi um paciente que retirou 30% do intestino grosso devido à doença de Chagas. Isso significa que ele terá baixa absorção de líquidos, já que onde ocorre a absorção da maior parte de líquidos, com certeza esse paciente vai ter que levar uma vida agora com uma certa limitação, principalmente na quantidade, no volume de líquidos que ele vai ingerir. Normalmente, ingerir o líquido suficiente para a hidratação do corpo, mas talvez em pequenas porções distribuídas pelo dia, tá? Uma probabilidade. Ok? Vamos lá. Adriana Oliveira me perguntando. Vamos lá, Adriana. Beleza? Bom dia, prof. Bom dia, Adriana. Por que a maioria, Adriana, por que a maioria das grávidas nos primeiros meses tem vômito extremamente amargo e o estômago que produz, porque geralmente esse vômito vem pela manhã em jejum? É assim, uma gestante, ela passa a ter uma competição metabólica dentro do próprio organismo. O que é essa competição metabólica? Eu sou uma mulher, não sou, ok? Tô brincando. A mulher está gerindo um novo processo metabólico. Então tem dois metabolismos agora, o da mulher e o do bebê, dentro do mesmo organismo. Vai haver uma divisão deste processo metabólico. Dificulta a digestão. O suco gástrico agora, ele pode ser que ele venha em menor volume, porque diminui o tamanho do estômago, ok? Porque assim que o útero começa a crescer e desenvolver na cavidade abdominal / pélvica, ele vai empurrando outros órgãos para o lado. Esses órgãos tendem a diminuir de tamanho, prejudica toda a concepção do estômago na produção de suco gástrico e na produção de bile. O amargo é a bile, que é produzida no fígado. Esse bebê começa a oferecer alterações morfológicas, mas também alterações de funcionamento. Por isso que acontece isso, tá bom? Desculpem. Vamos lá, mais uma. Natália. Oi, Natália, tudo bem? Bom dia. É verdade que a melhor posição para dormir é do lado direito, pois ajuda para quem tem refluxo? Sim, porque é a curvatura ascendente do estômago, tá? Se você dormir com a curvatura descendente. Se você dormir com a curvatura para cima, dificulta. É ascendente mesmo. Se você dormir com a curvatura do estômago para cima, dificulta refluxo, porque tem que subir. Se você dormir com a curvatura do estômago para baixo, facilita o refluxo, porque é só escorrer. É isso mesmo. Tá ok?
Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha com garganta. Pergunta agora da Silene. Bom dia, Silene. Tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira, quais são as enzimas do sistema circulatório? A segunda pergunta, por qual motivo algumas pessoas têm pedras nos rins e a dor é intensa? Então vamos lá. Enzimas no sangue, tem uma série delas. Por que tem enzimas no sangue? Porque nós temos as quantidades de hormônios, nós temos as quantidades de nutrientes, e aí deste processo digestório escapam algumas enzimas também, tá? Lembrando que o sangue ele carrega tudo. O sangue carrega células, água, nutrientes, o sangue carrega hormônios, conduz hormônios, e sim, há algumas enzimas no sangue. Agora, com relação à sua com relação à sua pergunta sobre pedras nos rins, esse vai ser assunto de amanhã, que amanhã a gente vai falar de aparelho ou de sistema renal ou sistema urinário, tá? Me pergunta essa amanhã de novo, Silene, ok? Pergunta da Carla, atleta da sala, corre 12 km, pedala 135 km. Atleta, fui atleta também, e hoje ainda corro, viu? Vamos lá, cara. Por que quem fez redução, ao consumir bebida alcoólica, fica bêbado mais rápido? E no caso do duodeno, quando ele é desviado na redução de estômago, mas continua lá como que fica o funcionamento dele? Legal, essa pergunta é muito interessante, tá? Cirurgias bariátricas, não é isso? As cirurgias de redução do estômago. Então vamos lá. Vou mostrar aqui a foto do estômago para vocês. Alguém chamou? Franciele. Franciele, não para de me chamar. Estômago, cadê você? Também eu já devia deixar na posição, né? Pode me dar bronca aí. Ei, professor, deixa na posição. Tá legal? A pergunta da Carla diz o seguinte: por que na redução de estômago, quando consumimos álcool, fica bêbado mais rápido? Dois motivos. Primeiro, você reduz o estômago. Quando você reduz o estômago, você perde o quê? Capacidade de volume. Até um tempo atrás, cabia coisas no seu estômago que agora não cabe mais. Ok? Então, o álcool que você ingere, ele não vai ser mais em grande quantidade e ele vai chegar mais rápido aos intestinos, tudo bem? Por isso que você vai beber pouquinho, assim como você vai também comer pouquinho. Vai beber pouquinho e se beber um pouquinho mais, vai fazer o efeito da embriaguez de forma mais rápida, porque o caminho ficou mais curto, certo? O duodeno, em algumas cirurgias, o duodeno é esta região, melhor dizendo, né? O duodeno é a região de ligação, de conexão entre o estômago e o intestino delgado. O duodeno, ele só é encurtado. O médico, ele reduz aquela passagem, tá? O que o médico faz aqui, ó? O médico vai chegar nesta região. O médico vai chegar nesta região. Válvula pilórica, duodeno. O médico vai fazer uma ligação direta desta região com o duodeno. Anatomicamente ele se transforma, a passagem fica mais rápida, o tempo e a quantidade, o volume de alimentos aqui fica reduzida e tudo acontece de uma forma mais acelerada. Por isso que você vai se sentir saciado, alimentado logo, e também, em caso de bebida alcoólica, você vai ter uma reação mais rápida, porque ele vai chegar mais rápido lá
no intestino, porque o caminho diminuiu, ok? Vamos para a próxima. 20 minutos de vídeo, vou responder mais uma e gravar esse, e depois vou para o próximo, tá certo? Vamos lá. Próxima pergunta. Rosimeire, vamos ver o que a Rosimeire me perguntou. Quando o suco gástrico cai no estômago vazio, o que vai acontecer? Já comentei, né? Suco gástrico em estômago vazio, não tem alimento, não tem bolo alimentar, vai corroer a parede do estômago. Quem tem o hábito de mascar muito chiclete, acontece isso. Quem tem o hábito de ficar salivando e atrasar demais a hora do almoço, pode acontecer isso também. Ok? Vamos lá. Mais uma pergunta. Daniel. Vamos lá, Daniel. Bom dia, professor. Quero tirar uma dúvida, pois já aconteceu comigo. Nasci com uma má formação congênita. Meu esôfago era dentro do estômago. E meu estômago era transversal, ou seja, era invertido. Os médicos disseram, quando descobriram que eu estava para perder o esôfago devido ao refluxo do suco gástrico. Minha dúvida seria, o que mais poderia causar esofagite? Esofagite, tabagismo, alcoolismo, excesso de fritura, alimentos com muito sódio, dormir pouco, não digerir direito a comida, comer comida muito pesada. Esofagite, inflamação do esôfago. Por conta do quê? Invasão bacterial e excesso de refluxo. Tá legal? Vamos lá. Mandando este vídeo, depois gravando o próximo.